E aí pessoal, bem-vindos ao canal. No sábado passado amanheci com o que parecia ser um resfriado, a garganta bem inflamada, mas no domingo mesmo deu uma boa melhorada, não tá 100%, mas eu acho que dá pra seguir. Então vamos trabalhar. Tivemos um monte de anúncios de anime no vídeo passado e temos mais alguns hoje. Cardcaptor Sakura Clear Card Rain vai ganhar mais um anime adaptando o restante do mangá que terá seu último volume publicado em outubro. A série original é bem famosa por aqui no Brasil, mas apesar de já ter assistido outros Mahou Shoujos, eu nunca realmente me apeguei a Cardcaptor Sakura. Mas fico feliz pra série estar continuando, já que ela possui muitos fãs. No vídeo passado tivemos o bizarro anúncio de Horimiya, uma nova temporada que voltará nos capítulos que pularam do mangá. E os produtores de Gotobun no Hanayomi viram isso, gostaram da ideia e fizeram o mesmo anúncio. Eu particularmente não gosto disso. Não quero que vire moda fazer uma adaptação corrida do mangá ao 9 e depois volta para mostrar histórias que pularam. Eu quero que vire moda fazerem boas adaptações. É claro que ainda temos que ver qual será o resultado desses dois animes. Eles terão uma boa recepção? Quantos fãs abandonaram o barco de Horimiya depois do anime ter atropelado o mangá? Quantos fãs não querem nunca mais ver Gotobun no Hanayomi depois daquela garota ter sido escolhida no final? Será pelo menos interessante ver o impacto de tudo. No mundo dos mangás, Saint Seiya Next Dimension voltará a ser publicado dia 3 de abril. Sou fã de Saint Seiya, é o anime da minha infância. Mas lembro lá atrás, quando esse mangá começou a ser publicado por aqui, que eu não quis comprá-lo porque achei que nunca iria acabar. Mas talvez agora ele terá um fim. Não sei todos os detalhes da história, mas a ideia de viagem no tempo não me agrada. Pergunta a alguém que tenha lido o mangá, a história prestou? Viagem no tempo é a melhor coisa para criar 1 trilhão de furos na história. E para surpresa de ninguém, a E3 deste ano foi cancelada. Todas as empresas maiores estavam anunciando que não participariam do evento, então era só questão do tempo para o cancelamento ser oficializado. Eu tenho sentimentos conflitantes em relação a isso. Por um lado, a E3 meio que perdeu sua importância, com a extrema facilidade de divulgar qualquer coisa pela internet. Por outro, era como uma grande festa para os fãs de jogos acompanharem e verem inúmeros anúncios. Eu acho que a E3 fracassou em se adaptar às mudanças. Ao invés de focar em ser o grande palco da Nintendo, Sony, Microsoft, talvez eles devessem ter criado um espaço para os estúdios menores ganharem destaque, não ficando tão dependente das 3 maiores. A Nintendo saiu depois dos problemas com o Wii U que geraram umas apresentações horrorosas. Depois a Sony e a Microsoft ficaram ano após ano mostrando os mesmos jogos. Quantas vezes a Sony mostrou The Last of Us Part 2 na E3? Um monte de vezes. E com a falta de exclusivos, era normal alguns jogos aparecerem nas 2 apresentações. Aí surgiu o vírus misterioso de origem desconhecida que veio da China e a E3 desapareceu. Falando em jogos, tivemos uma apresentação de algumas novas mecânicas de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tenho que dizer que elas têm bastante potencial. Breath of the Wild foi revolucionário quando lançou, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. E Tears of the Kingdom tem tudo para marcar a história dos videogames. Mal posso esperar para ver como o jogo ficou. Saindo da Nintendo e indo para a Sony, The Last of Us saiu para computador e é um desastre. O jogo demora a ficar pronto para rodar e quando você pode finalmente executá-lo e ver o desastre que é, você já pode ter perdido a janela de tempo para pedir reembolso. Já teve alguns patches, melhorou para algumas pessoas, mas ainda está muito longe do ideal. Fora que é um port de um jogo antigo sem nenhum desconto no preço. Por causa disso que muitos dizem, não compre na pré-venda. Eu acho isso extremamente verdade para esses jogos AAAs. Esperem o jogo sair, esperem análise de pessoas de confiança e então decida se vai comprar ou não. Afinal, dando seu dinheiro para essas corporações gigantescas, só as estimula a lançarem um jogo quebrado
e depois eles se preocupam em consertar. E infelizmente a quantidade de portes ruins para PC só está subindo. Os desenvolvedores programam de qualquer jeito e que o usuário que compra as peças mais modernas possíveis se quiser rodar o jogo de maneira estável. E com essa situação ruim do The Last of Us, é claro que os sites de notícias de jogos já estão saindo em defesa da coitada da mega corporação bilionária. O site Game Hunt está acusando os fãs de review bombing, que é o ato de dar uma nota negativa por nenhum bom motivo, sendo que no próprio artigo menciona um dos problemas do jogo. Aí depois esses sites vêm reclamar de estarem perdendo espaço para youtubers. E seguindo com a mentalidade idiota de que fã que critica é fã tóxico, a Forbes publicou uma matéria falando de como a dubladora americana da Ada de Resident Evil 4 Remake deletou o Instagram dela e fugiu das redes sociais. A Forbes acusa os fãs de terem assediado e atacado a dubladora por causa do trabalho terrível dela em Resident Evil 4 Remake. Ada, what the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Não vou dizer que não teve ninguém que passou dos limites e falou coisas que não deve. Mas a crítica ao trabalho da dubladora é mais do que justa. Quando eu estava assistindo um streamer jogando, um streamer americano, o chat todo estava criticando a voz da personagem. E em vídeos de YouTube, muitos falam mal também. E eu concordo, a dublagem está horrorosa. Mas a minha surpresa é de só agora isso acontecer. Normalmente os americanos são extremamente defensivos em relação à dublagem. Não importa o quão terrível seja. Jogos menores em geral, em especial os vindos do Japão, normalmente recebem dublagens nojentas. Se você falar mal num Reddit da vida com grande concentração de americanos, por exemplo, você é rapidamente atacado. Dito isso, a dublagem americana dos últimos Resident Evil tem sido muito boa. Então a voz da Ada ter saído tão ruim é um ponto fora da curva. E é claro que a dubladora não gostou das críticas e deixou no Instagram uma postagem falando bobagem sobre pessoas privilegiadas. E já que estamos falando da dublagem ruim de Resident Evil, vamos relembrar de como era no começo. That was too close. You were almost a Jill sandwich. Don't scare me. That's what I was going to say. But just take a look at this. Rebecca! Chris! Thank God you're safe. I'm sorry that you were worried about me. We are in great danger. We must organize a search for the others and get the hell out of here. Agora é hora das notícias vindas do circo. Um adolescente que matou aulas para viajar para outro estado para participar de um torneio de card game de Pokémon foi desqualificado porque ele riu quando o juiz da partida perguntou os pronomes dele. De acordo com o adolescente, ele se sentiu estúpido ao ficar pensando numa resposta e acabou rindo por desconforto. Mas a criança disfarçada de adulto que estava como juiz se sentiu desconfortável e ameaçado, que levou o chefe do juiz a conversar com o adolescente, ignorar toda a história dele e desqualificá-lo. Cara, o quão podre você tem que ser como ser humano para estragar o fim de semana de uma criança jogando Pokémon por causa de algo completamente estúpido? Um adulto normal conseguiria levar a situação numa boa e resolver tudo numa conversa, sendo que nem precisava de conversa ali. Era só ignorar e prosseguir. E você nem deveria estar perguntando de pronome. Afinal, você está interagindo com crianças. Mas eu acho melhor encerrar esse assunto por aqui. A Agatha Christie é a mais nova vítima da queima de livros moderna. Seus livros estão sendo censurados para se adequar às sensibilidades do Twitter. Será que essa onda de censura vai realmente crescer e vir com
tudo. Essa completa idiotice tinha que ser parada imediatamente. Se você não leu nada da Agatha Christie, recomendo urgentemente que compre as cópias físicas de seus livros e leia. Se quer uma recomendação, Assassinato no Expresso Oriente. Na verdade, se você tem interesse em qualquer autor, compre os livros agora. Nada garante que eles não serão censurados amanhã. E nada de versão digital que podem ser simplesmente atualizadas para as novas versões modificadas. Então, é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.